Depois de alguns anos pagando para usar o Photoshop, eu resolvi cancelar a minha assinatura. E como não é novidade, o Krita é a minha ferramenta atual de trabalho, um programa que eu uso aqui no canal já há alguns anos. Vocês vão ver isso lá nos tutoriais bem antigos da série Cartoons, eu estava usando ele. Eu sou a Mac e hoje vamos conversar um pouquinho os motivos de eu ter migrado para o Krita e porque só agora eu acabei cancelando a minha assinatura com a Adobe. Para quem acompanha o meio artístico deve ter ficado sabendo da polêmica que ocorreu pouco tempo atrás envolvendo a Adobe. E adianto que esse não foi o principal motivo que me fez cancelar o Photoshop não. Até porque logo depois parece que eles se pronunciaram, ajustaram os termos e aparentemente tudo ficou bem. Nessa época, o máximo que eu fiz foi perguntar para o cliente que eu estava trabalhando na época como eles estavam com essa questão dos termos da Adobe, se continuavam usando e tudo mais. Fora isso, eu só observei mesmo para saber que rumo tudo isso ia tomar e se eu deveria buscar alguma outra opção. Afinal, eu só estava pagando para usar o Photoshop por causa desses trabalhos. Desde que eu comecei a pegar alguns trabalhos, eu resolvi pagar a assinatura do Photoshop para eu ter a mesma ferramenta de trabalho do meu cliente. Fica mais fácil eu apenas perguntar como eu posso configurar e exportar os arquivos usando a mesma ferramenta do que se eu usasse outra. Então, para qualquer coisa nova que eu nunca fiz, eu pago por uma ferramenta Adobe que eu sei que vão conseguir me instruir melhor em como configurar as coisas. Foi assim para fazer a ilustração para essa caixinha aqui, para esse caderno e para esses livros também. Fora que eu consigo encontrar muito facilmente tutoriais e aprender qualquer tipo de coisa quando a gente está usando esses pacotes tipo Adobe, que é mais conhecido. Mas eu já vinha há algum tempo tendo problemas com o Photoshop. Infelizmente, não é incomum ocorrerem bugs nas versões mais recentes e eu não gosto da ideia de pagar para ficar usando versões antigas, que geralmente são as mais estáveis que você vai encontrar. E também ocorreu mudança em um ou outro detalhe que eu não consegui resolver e aí foi acumulando alguns incômodos aqui e outros ali que começaram a me fazer repensar se realmente valia a pena. Mas, ainda com tudo isso, não foram apenas esses motivos que me fizeram desistir do Photoshop de vez. Eu produzo conteúdo para a internet, e um desses conteúdos é sobre o Krita, como vocês sabem. E estava ficando cada vez mais difícil parar de abrir o Photoshop porque a gente acaba acostumando com o controle do traço e de certa forma com os brushes também. Além de ser desperdício demais pagar por uma coisa e acabar usando outra. Então, como a assinatura que eu pagava era um plano anual e estava coincidindo de vencer bem no meio da polêmica, eu decidi que ia cancelar e voltar a usar o Krita até quando eu precisasse do Photoshop novamente. Verifiquei os planos da Adobe, fiz os cálculos e vi que, inclusive, compensaria mais eu pagar apenas quando fosse fazer algum projeto específico em que eu realmente precisasse do Photoshop. Do contrário, o Krita e outros softwares que já fazem parte do meu dia a dia já resolvem o problema. E mesmo que o Krita tenha defeitos, como qualquer outro software vai ter, a vantagem é que ele é gratuito e continua melhorando constantemente. E como eu já estou acostumada a usar outras ferramentas livres, fazer essa combinação para mim é sempre interessante. E foi por tudo isso que eu resolvi fazer do Krita a minha ferramenta principal. Tanto porque o Photoshop vinha me incomodando com alguns detalhes, eu avaliei que eu realmente não precisava dele o tempo todo, e eu já estou há anos acostumada a usar softwares livres e gratuitos, como o Inkscape, o Blender e outros. Então, para mim, de certa forma, é cômodo, porque eu gosto de aprender essas ferramentas para ensinar também aqui no canal. Agora é hora de fazer diferentes trabalhos usando o Krita e ver como eu me saio com ele. Quero imprimir coisas, criar ilustrações da mesma forma que eu já vinha fazendo no Photoshop e me aprimorar ainda mais com a ferramenta. Então podem esperar mais disso por aqui no canal daqui pra frente, Krita nos tutoriais, nos projetos, PC e quem sabe no tablet também, onde eu já ando fazendo alguns testes. Playlists sobre o Krita aqui no final do vídeo para quem tem interesse em aprender sobre essa ferramenta de desenho completamente gratuita. Te vejo no próximo vídeo. Até mais, aprendiz!